Conexão, troca, conhecimento, ensinamento, network, tudo isso e muito mais você encontra aqui no grupo de networking da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças pessoais. E aí, tudo bem com você? Olha, se você é recém-chegado, muito prazer, eu sou o Thiago Martelo, idealizador da empresa, tenho o meu sócio Danilo Mendes e juntos criamos então esse bate-papo aqui, esse encontro que a gente faz periodicamente para fazer você se aprimorar como profissional para poder levar cada vez mais conhecimento aí na ponta para o seu mentorado, para o seu aluno, enfim. O intuito é temas sempre relacionados para o desenvolvimento da carreira de educador financeiro, tá certo? Vamos para mais então um bate-papo? Vamos nessa? Vamos para o bate-papo de hoje? Então vamos lá, valeu! Então, né, ao principal ponto do nosso encontro de hoje, a nossa palestrante convidada Jéssica Schmidt, especialista em finanças comportamentais, psicóloga, falou um pouquinho nos bastidores antes do pessoal entrar, né, que atua com TCC, ela vai explicar um pouquinho mais, com certeza, falou também das inúmeras formações que fez, e o tema é psicologia econômica, preparando a nossa mente e bolso para o fim de 2022 e início de 2023. Boa noite, meu nome é Jéssica Schmidt, agradecer, né, a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui compartilhando esse conhecimento, é um assunto que eu gosto muito, a psicologia econômica, é algo que eu venho estudando há mais ou menos uns 3 anos, então que eu tenho uma afinidade muito grande, então gosto de falar muito. Hoje eu vou falar um pouquinho de como a gente identificar pontos que acabam atrapalhando a gente na hora de tomar algumas decisões financeiras que estão muito relacionados a questões psicológicas. Então, a gente vai falar muito dessa relação psicológica com o financeiro. Vou trazer alguns exemplos para vocês do nosso dia a dia para a gente tentar colocar isso mais em prática mesmo. Então, se vocês tiverem dúvidas, é só irem me questionando, ok? Então, meu nome é Jéssica Schmidt, como eu já falei, eu sou formada há 6 anos em psicologia. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Atendo hoje demandas como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, atendo adolescentes e adultos. E há mais ou menos 3 anos passei a me interessar pela psicologia econômica através de um curso que eu fiz da Natália Arcuri, onde conheci a Vera Rita de Mello, que é a mãe da psicologia econômica aqui no Brasil. Então fui para São Paulo, na B3, fazer alguns cursos com a Vera Rita. A partir da Vera Rita, comecei a fazer cursos com Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Fiz também cursos com... esqueci o nome dele. Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Agora tenho feito capacitação com a Luciana de Barros, que ela fala muito da psicologia do dinheiro, que é uma sub-área da psicologia econômica. Então, atualmente, eu tenho trabalhado bastante com essa questão psicologia e finanças, trabalhando a relação dessas duas áreas. O meu foco é ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas emoções e os problemas do dia a dia, buscando melhor qualidade de vida. Então, trabalho com as duas partes, tanto psicoterapia como psicologia econômica. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, o que é psicologia e economia comportamental? Essas duas disciplinas, elas são disciplinas irmãs, e elas compartilham o mesmo objetivo de estudo, que é o comportamento econômico e a tomada de decisão das pessoas. Com o auxílio da psicologia econômica, é possível a gente identificar o quê? Os gatilhos, os erros cognitivos e emocionais, compreender e efetivamente trabalhar para obter uma nova relação com o dinheiro e fazer escolhas mais conscientes dessa forma. Já a psicologia do dinheiro, ela vai ser uma sub-área da psicologia econômica, que ela estuda como as pessoas compreendem a relação com o dinheiro, o que as pessoas entenderam e construíram através da sua história a respeito do dinheiro e o uso que faz disso na sua vida. Então, assim,
A psicologia do dinheiro, ela vai analisar mais os comportamentos, as atitudes, as crenças a respeito do dinheiro e vai auxiliar a usar o dinheiro, para mais autonomia de vida. Eu digo que são áreas que estudam coisas parecidas, mas diferentes. Por quê? A psicologia econômica, ela vai estudar mais como a gente toma as nossas decisões econômicas, né? O que está envolvido nos nossos processos psicológicos para tomada de decisão. Já a psicologia do dinheiro, ela vai estudar muito como a minha história financeira familiar influencia na minha vida financeira, como que eu construo crenças financeiras, como que eu trabalho essas crenças financeiras. Ele estuda muito a questão de genograma financeiro, estuda muito a questão de como lidar com questões no dia a dia mais emocionais, como raiva, medo, nojo. Então, a psicologia do dinheiro vai mais para essa parte. Então, assim, eu amo todas as duas áreas, mas hoje eu trouxe um pouquinho mais para vocês da psicologia econômica, que vai mais de encontro ao processo de tomada de decisão, porque eu acho que vai mais de encontro ao que vocês procuravam, que era esse momento de final de ano e início de ano, ok? Então, para a gente iniciar, eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês. Então, vocês vão analisando aí. Pensa comigo, o que seria pior? Vocês estão indo para um aeroporto para pegar um voo e vocês acabam ficando presos em um engarrafamento. E chega no aeroporto 30 minutos depois do horário de partida do avião. Quando chega, descobre que, primeira situação, seu voo saiu no horário e você perdeu. Seu voo atrasou e acabou de partir. Em que situação vocês sofrem mais? Ô, Jéssica, eu sofreria mais na segunda, viu? Tá. Eu também, porque, poxa, poderia ter atrasado mais 5 minutos para eu poder... Ou eu podia ter atrasado menos 5, né? Exato. Eu também ficaria com a segunda. Tá. Então, o que a gente tem que entender, né? Que os nossos sentimentos estimulam a nossa mente a imaginar realidades alternativas para quê? Para evitar dor, para evitar sentir dor, né? Para evitar sofrimento. Então, a gente vai tentar imaginar essas realidades mais alternativas mesmo. Segunda situação, a gente precisa perder peso, né? De vez em quando a gente pensa, meu Deus, preciso perder peso. No meio da semana, a gente decide que vai se matricular na academia ou no início do ano que vem, vamos pensar assim. Eu decido que eu preciso me matricular na academia no início do ano que vem. Chega o início do ano que vem e você não vai para a academia. No final daquela semana, você acredita que na semana seguinte será mais fácil realizar o projeto. E aí, vocês começam a se exercitar? Não. Só na segunda-feira. E olhe lá, e se por um acaso no dia não deu certo, deixa quieto. Não, gente, olha só que sensacional. Agora, né, este ano, dia 2 de janeiro vai ser uma segunda. Então, o que tem de gente fazendo isso, né? Tipo, começo do ano na segunda-feira. Olha só que beleza. Isso mesmo. E isso se chama de crença infundada na capacidade no autocontrole futuro. Então, a gente acredita que agora eu não tenho controle, mas que futuramente eu vou ter. Então, eu acredito que futuramente eu vou conseguir fazer. Próxima situação. Você precisa de dinheiro. Hoje eu acho que eu não consigo adiar minha gratificação, mas otimista, eu acredito que futuramente eu serei plenamente capaz de esperar. Só que quando o futuro chega e vira presente, eu continuo como hoje. O que você prefere? R$100 agora ou 110 daqui a um mês? E aí, o que vocês preferem? Eu prefiro 110 daqui a um mês, mas nem todo mundo pensa assim, né? Depende da inflação. Depende da urgência, né? Depende da urgência.
esse grupo aqui é complicado, viu? É diferenciado, né? É, da maioria, né? Olha, um lucro de 10% em um mês, poxa, é sensacional, também esperaria. Mas é que a gente aqui tem dinheiro no bolso. Agora, a galera que tá no cheque especial, com certeza preferiria os R$100 agora, né? Para cobrir o cheque especial, né? Isso mesmo, a maioria das pessoas diria que prefere R$100 agora, né? E se eu fosse perguntar para elas, daqui a um ano você vai preferir R$100 dia 1º de julho ou 110 dia 1º de agosto? Elas falariam, eu preferia 110 dia 1º de agosto. E a gente chama isso de desconto hiperbólico subjetivo. E o que é isso, né? É um viés cognitivo que leva a gente a valorizar benefícios imediatos e reduzir o valor de benefícios que são futuros. A gente faz muito isso. Ô, Jéssica, o Alex levantou a mão. Ele pode falar, Alex? Pode falar. É que eu não tô vendo vocês. Não, pode deixar que a gente dá o auxílio aqui. Eu já tinha desistido, mas já que foi dada a oportunidade, eu tô junto com a Lívia, não só para ir botar no bolso esse rendimento de 10%, mas você também protege, né? Então tem o rendimento e a proteção, né? R$100 agora está exposto ao ambiente, então tem duplo ganho aí, né? A eliminação do risco e o rendimento pré-definido. Isso mesmo. Mas vocês são um público diferenciado. Tá. Próxima situação. Você não tem previdência privada, passou dos 40 anos. Consulte um especialista que lhe mostra cálculos comparativos e fica passado ao perceber que os aportes seriam muito menores caso tivesse começado há 20 anos atrás. Você inicia as contribuições? Então, Jéssica, de novo, né, a galera aqui por ser da área, né, creio que sim, né, vamos dizer que sim, né? Inicio, sim. Imediatamente, né, na verdade, mas a maioria das pessoas começa a se sabotar, né, chuta o balde, né, porque fala assim, já que eu não comecei, já perdi o tempo, começa a dar desculpa para justamente não fazer, né? Isso mesmo, e isso a gente chama de falácia dos custos irrecuperáveis, né? Já que eu não fiz, não adianta mais, o tempo já passou, agora é tarde demais, né? É a mesma coisa quando a gente começa uma dieta e pisa na jaca, né? Agora que eu já pisei na jaca, não adianta mais, vou continuar comendo besteira. Não foi na academia na segunda, e não vai na terça, e já não vai na quarta. Isso mesmo. Isso a gente chama de falácia dos custos irrecuperáveis. Próxima situação. Você caiu em algum golpe ou entrou em uma pirâmide? Você já caiu em algum golpe ou entrou em alguma pirâmide? Não sei vocês, gente, mas eu já. Sim. Um amigo convence você de que será muito fácil ganhar dinheiro em pouco tempo e quase sem esforço. Na crise brava, você está endividado e adoraria receber um dinheiro extra para organizar suas finanças. Vocês topam? Quem aqui já caiu em pirâmide? Eu já. Eu nunca caí, mas a maioria é exatamente isso, né? Quer ganhar dinheiro rápido e sem grandes esforços. Esse é o maior argumento, né, para essa galera cair nas pirâmides, né? Isso mesmo, é o apelo de dinheiro grande, rápido, no mole e irresistível, né? É onde a gente acaba agindo muito pela emoção, não avaliando a situação como um todo e perdendo dinheiro. Só um minutinho. Sim. A Lívia levantou a mão. Fala aí, Lívia, diga. Só em minha defesa, foi antes de eu começar a estudar sobre educação financeira, antes de qualquer coisa assim, tá, gente? Foi bem antes. Lívia, fica tranquilo que esse bate-papo tá acontecendo depois do bate-papo do César, né? Que era que me ajudei aí, pessoal. Comunicação não violenta. Obrigado. E na comunicação não violenta a gente aprendeu que não pode julgar, então ninguém tá julgando o coleguinha, tá bom? Vai lá, Jéssica, toca o barco. Próximo. Você recebeu o 13º salário. Gente, está acontecendo muito agora, no momento atual. Com ele, daria certinho para trocar os móveis e piso da sala. Mas Nossa. Você também precisa quitar as dívidas do cheque especial e tinha o celular novo que a sua filha estava pedindo.
o que você faz efetivamente com o 13º salário? Imediatamente troca o piso da sala e os móveis, porque afinal de contas isso eu vou ver, né? O cheque especial não vou ver e o celular da filha também não vou ver, né? Então, o que acontece muito? A gente chama isso de contabilidade mental, né? As pessoas acham que com o 13º salário ou algum outro dinheiro que vem, que muitas vezes elas não esperam, né? Ou que é fora do comum, elas fazem muito essa contabilidade mental de achar que vai dar para fazer várias coisas. Então, elas não somam, não colocam no papel, achando que vai dar para pagar isso, vai dar para pagar aquilo, vai dar para fazer aquele outro. Então, elas querem fazer várias coisas com aquele dinheiro. E quando vê, não dá para fazer a maioria das coisas e acabam se endividando ainda mais, né? Então, aqui a dica é, antes de fazer essa contabilidade mental, é colocar no papel, de fato, o que é importante fazer com esse 13º salário, né? E, primeiro, avaliar se esse valor não vai ser preciso ali para janeiro, quando vem desconto de férias e tudo mais. Próximo, você saiu sem dinheiro, está só com cartão de crédito, encontra um iPhone novo em promoção, imperdível, você tem que comprar. Você teria comprado o mesmo celular se tivesse dinheiro vivo no bolso no lugar de cartão? Mais difícil, né, de gastar dinheiro. Eu morro de dó de trocar para justamente não gastar. Isso mesmo. Nessas horas, viu, Jéssica? A Martelo trabalha sempre com um filósofo chamado Július. Não sei se você conhece, o pai do Cristo. Não conheço. Ele fala assim, ele fala assim, ó, se eu não comprar, o desconto é maior ainda, entendeu? Isso mesmo. Então, a gente chama isso de emprego de células, né? Dinheiro vive e inibe gastos. Eu sempre falo, se você é um comprador compulsivo, saia sem cartão. Saia só com o dinheiro que você pode gastar e que está planejado para isso. Se proteja de você mesmo, eu sempre falo. Então, gente, eu trouxe todos esses exemplos por quê? Porque são coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, são coisas que acontecem com a maioria das pessoas. É lógico que esse grupo é bastante diferenciado, então muitas dessas coisas vocês já conhecem e já estão protegidos, né? Mas afinal, por que isso tudo acontece com a gente? Porque a realidade é aquilo que a gente acaba percebendo dela, né? Há diferenças entre a percepção das pessoas, de acordo com fatores relacionados à personalidade, à história de vida, ao grupo social e à cultura onde essas pessoas estão inseridas, influências do momento e também como modo particular como os dados são processados em nossa mente. Ou seja, como cada um de nós decodifica as informações que a gente recebe. Isso é muito singular. E as emoções, ela tem um enorme poder sobre esse processamento de informações e como ela raramente se dá de forma isenta e imparcial. Então, assim, a realidade é muito aquilo que a gente percebe. Como eu recebo essa informação, como eu percebo essa informação, vai influenciar diretamente na forma que eu escolho as coisas. E aí, a gente é racional ou é irracional? Eu acredito que nem totalmente um e nem totalmente outro, né? A gente é fundamentalmente guiado por nossas emoções. E é isso que vai ditar a regra, né? Seja em qualquer território que for da nossa vida, e com as finanças não é diferente, a gente é guiado também pelas nossas emoções. E a emoção, ela é impulso, ela é parente próximo do instinto, é o que nos impele a buscar satisfação e a agir nesse sentido. É também o nosso lado mais primitivo, ou seja, ela está presente na espécie humana há milhões de anos. A emoção, ela veio muito antes da razão, vem desde o início, então ela imprime as respostas quase automáticas às nossas reações, com o objetivo, é lógico, primordial de garantir a nossa sobrevivência imediata. Então, é por isso que a gente age tanto no emocional, né? Porque é muito mais primitivo, é muito mais antigo, vem muito antes da razão, então ela é muito mais forte. A gente precisa compreender que quanto mais
conhecemos, mais temos condições para escolher e agir com maior propriedade. Ilusões atrapalham, especialmente quando não nos damos conta de que é uma ilusão. A razão ela é muito escrava da nossa emoção e ela existe para racionalizar a experiência emocional. Ou seja, as emoções são um componente mais poderoso da nossa arquitetura psíquica e, portanto, o nosso processo de tomada de decisão é totalmente influenciado pela emoção. As emoções, elas cortam caminho, elas agilizam, elas facilitam e podem até render melhores resultados, mas elas também muitas vezes distorcem uma apreciação mais serena da situação. Enviesar a percepção e impedir uma melhor alternativa, que uma melhor alternativa seja escolhida. Ou seja, ela pode sim ser boa, ela pode sim ser ágil e facilitar muita coisa, mas ela também pode ser ruim e impedir que a gente faça escolhas melhores. Então, o que a gente tem que entender? Isso tudo, tá, gente, vem de acordo com as coisas que a Vera Rita trouxe para a gente através da psicologia econômica. Que nós temos dois modos básicos de operar psiquicamente. O princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, ele vai ser muito regulado exclusivamente pelo semáforo emocional, que eu já vou explicar para vocês o que é. Esse semáforo emocional, ele não considera outros aspectos até mais importantes da realidade. E o princípio da realidade é quando a gente é mais capaz de analisar as situações de modo mais cuidadoso, mais preciso, a escolha é feita de modo mais consciente e emocionalmente maduro. E o que é, então, esse semáforo emocional que é utilizado ali no princípio do prazer, né? Ele é mais automático, ele é de curto prazo, ele é inconsciente. Então, quando eu estou para fazer uma escolha, quando eu estou para tomar uma decisão, se isso me gera um desprazer, o meu semáforo fica vermelho, me desagrada. Então, eu dou tchau, então eu não quero, sem olhar as consequências daquilo. E se essa escolha me gera um prazer, fica verde, me agrada, bem-vindo, mesmo que seja uma escolha ilusória, como, por exemplo, aqui entra a situação das pirâmides, né? Onde é ilusório, mas agrada aos meus olhos, vai me trazer uma rentabilidade boa, é dinheiro fácil, não mole. Então, mesmo que ilusório, mas me agrada, me dá prazer. Então, o meu semáforo fica verde para aquilo. Deu para entender até aqui? Sim. Tudo certo, tudo certo. Sim. Muito bom. Inclusive, viu, Jéssica, só fazer um comentário. Sim. Acho que é bem isso aí sobre o semáforo. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que é uma mulher indo na academia pedindo para se matricular por 1 ano. E aí, na hora que a menina da recepção pergunta para ela, legal, quando que você vai vir? Falou, não vou vir, não. Falei, mas você tá se matriculando agora, né? Por 1 ano. Ela falou, não, mas eu não vou vir, eu só tô me matriculando porque, assim, para mim, é gostoso saber que eu tô matriculada, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa, mesmo que eu já sei que eu não virei, entendeu? Meu. É isso aí. Tá, é bem parecido, realmente, faz sentido. Tá, gente, vocês também não me veem? A gente te vê. Estamos vendo. Então tá vendo, bom. sim. A gente te vê sim e vê a apresentação também, normal. Então tá bom. Então, a partir desse princípio do prazer e princípio da realidade, o Kahneman, que é autor daquele livro Rápido e Devagar, ele também foi aquele psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, não lembro de qual ano. Ele traz o conceito de 2 modos de funcionamento cognitivo, o intuitivo e o controlado, que a gente vai chamar aqui de sistema 1 e sistema 2. Para vocês que já estudaram um pouquinho, eu acredito que vocês já devam conhecer um pouquinho sobre. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os 2. O intuitivo, que a gente vai chamar de sistema 1,
Ele tem julgamentos e decisões rápidas e automáticas, mediante operações simples, sem rigor. Ele é sem esforço, baseado em associação, com aprendizagem lenta. Ele é difícil de controlar e de modificar, porque ele é muito rápido. Geralmente ele age no piloto automático, tem grande acessibilidade. Já o 2, que a gente vai chamar de sistema 2, que é o controlado, ele é deliberado, ele é mais lento e preciso, ele tem operações em sequência, depende de esforços, ele é relativamente flexível e potencialmente autogovernado, evocado por meio de linguagem, ele tem raciocínio e representações conceituais, noções de tempo. Aqui eu vou falar mais de sistema 1 e sistema 2, mas que é a mesma coisa, tá? O que a gente precisa entender? Que esse sistema 1 e sistema 2, a gente explica dessa forma mais para vocês entenderem, é mais lúdico, não que o nosso cérebro é dividido assim, mas é mais para a gente entender o funcionamento do sistema 1 e do sistema 2 e como que eles trabalham em conjunto para que a coisa toda funcione. O sistema 1, ele tem muito mais influência na nossa vida do que a gente nos dá conta. Ele está funcionando ali o tempo todo. Ele é autor secreto de muitas avaliações e escolhas que a gente faz. Ele tem processos frequentes e inconscientes. Funciona mediante pouco ou nenhum esforço, ou seja, é automático, a gente não precisa se esforçar. Gera sem esforços impressões e sentimentos, que são a principal fonte de crenças explícitas e das escolhas deliberadas do sistema 2. Ou seja, o sistema 1 é aquilo que a gente já aprendeu, é aquilo que já se tornou automático. Por exemplo, quando eu já aprendi a andar de carro, eu não preciso mais pensar para trocar marcha, eu não preciso mais pensar para acelerar, para frear, já se tornou automático. Eu vou e só faço. Então, é o sistema 1 que está ali comandando. O sistema 2, ele tem operações associadas a experiências subjetivas de ser o agente de escolher e concentrar-se. Então, identificando como eu consciente, que raciocina, tem crenças, faz escolhas e decide o que pensar e o que fazer. Ele produz pensamento lento e deliberado. Por exemplo, se eu pedisse para vocês agora fazerem uma conta, por exemplo, parem e reflitam e façam uma conta comigo. 20 mais 30 mais 50 mais 60 mais 70. Fizeram? 230? Ok. Se vocês pararem para olhar na câmera de vocês, eu não estou vendo vocês, mas a pupila de vocês aumentou. Sempre que a gente para pensar, para analisar, para raciocinar, a gente ativa o sistema 2 e a nossa pupila ela dilata. Não sei se vocês chegaram a perceber. É muito legal isso aí. Muito legal mesmo. O que eu fiz foi tirar o olho da tela, assim, eu olhei para a lateral para poder ativar o cérebro, entendeu? E é bem interessante e funciona mesmo. Então, sempre que eu ativo o meu sistema 2 para parar, para analisar, para racionalizar, a minha pupila ela dilata, ela aumenta, certo? Então, é isso que que eu vou indicar para vocês. Sempre que eu tiver em uma situação que eu vejo que eu vou cair em uma cilada, eu parar, analisar, refletir, para quê? Para assistir, para sair do automático, para sair do sistema 1. Então, o sistema 2, ele distribui a atenção para atividades mentais que referem esforço e a demanda. Então, como é que funciona, né, essa interação entre sistema 1 e sistema 2? Ambos estão ativos quando a gente acorda de manhã. O sistema 1, ele vai sempre agir mais no automático, ou seja, coisas que a gente faz no automático, arrumar a cama, escovar o dente, lavar o rosto, isso tudo é o sistema 1 quem faz. O sistema 2, ele fica em modo mais confortável, fica ali quietinho, que exige pouco esforço, só uma fração da capacidade dele estar envolvida. O sistema 1 gera continuamente sugestões para o nosso sistema 2, e quando tudo vai bem, o sistema 2, ele adota sugestões do sistema 1 com pouco ou nenhuma modificação.
Sistema 1 fala, isso, ok, pode continuar, vai lá. O sistema 2 fala, tá tudo certo, pode continuar. Ele não interfere, ele não modifica o que o sistema 1 está fazendo. Em geral, acreditamos em nossas impressões e agimos em cima dos nossos desejos. Se tá tudo certo, eu continuo fazendo daquele jeito que eu acho que tá certo. Quando o sistema 1 enguiça, ele recorre para o sistema 2 para obter suporte para um processamento mais detalhado e específico, a fim de solucionar o problema do momento. Ou seja, quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente tem um problema, a gente tem que parar, que analisar, que pensar, né? A gente não consegue continuar agindo no automático, e é nesse momento que a gente ativa esse nosso sistema 2. O sistema 2 aciona quando surge uma questão para a qual o sistema 1 não consegue achar resposta automática e rápida, e a maior parte do que a gente pensa e fazemos tem origem no sistema 1, mas o sistema 2 ele assume o controle quando surgem essas dificuldades, e normalmente é o sistema 2 quem tem a última palavra. E como que funciona a divisão de trabalho entre sistema 1 e sistema 2? Geralmente, essa divisão é muito eficiente. Geralmente, o sistema 1 funciona muito bem, né? E minimiza o esforço e otimiza o desempenho. Porque pensa, se a gente tivesse que parar e analisar para fazer tudo, se eu tivesse que pensar como eu escovo o dente, como eu pente o cabelo, como eu visto a roupa, como eu amarro meu calçado, não teria como, a gente não conseguiria dar conta de tudo. Então, isso funciona muito bem, esse automático com esse sistema 2, né? Porque o sistema 1, na maior parte do tempo, é muito bom no que faz, mas o sistema 1, ele manifesta alguns vieses, né? Que são esses atalhos mental que levam a gente a desvios da lógica, né? Que ocorre quando a gente cria padrões baseados aí nas nossas experiências. E que ele comete alguns erros sistemáticos em determinadas situações. Então, a gente aí tem que ter algum cuidado. Uma das tarefas do sistema 2 é dominar os impulsos do sistema 1. E o sistema 2, ele é o responsável por esse autocontrole, né? Por evitar que a gente faça caquinha. E o que a gente pode fazer para melhorar? Os vieses, eles não podem ser evitados. Por quê? Porque muitas vezes o sistema 2, ele não tem ideia de que está acontecendo um erro de curso. Por quê? Porque é muito automático, porque é muito rápido, porque isso já é um chão batido, já aconteceu muitas vezes. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o que está acontecendo, quando geralmente acontece e mudar. O melhor é aprender a reconhecer as situações em que os erros são mais prováveis e tentar evitar que eles ocorram quando as consequências forem mais sérias e sempre que possível adiar. Ou seja, se eu sou uma pessoa consumista e eu vou para o shopping e eu já sei que eu sou consumista, eu não vou levar o meu cartão de crédito, eu vou levar um valor específico para as coisas que eu preciso comprar. Então, assim, eu vou tentar mudar esse padrão, eu vou me proteger de mim mesma, certo? O sistema 2 pode, até certo ponto, mudar o modo como o sistema 1 funciona, programando as funções de atenção e memória, que são normalmente automáticas. Ou seja, eu tenho que aprender a identificar e mudar algumas situações para não cair nas mesmas ciladas. E a gente tem que entender que todos nós enfrentamos problemas com autocontrole, né? É difícil controlar os nossos impulsos, é difícil controlar os nossos desejos, é difícil resistir a toda a propaganda que tem, a toda a oferta que tem. Todos nós enfrentamos problemas com erro de planejamento, com autoconfiança e otimismo exagerado, esquecimentos e distrações, hábitos que muito mais fortes ganham das nossas intenções, muitas vezes de melhorar, de não gastar, e tudo isso quando se tem informação disponível, porque hoje a gente tem sim muita informação disponível, a gente tem sim muita informação gratuita, mas muitas vezes a gente não sabe usar.
Então, o que a gente tem que entender? Que limitações psicológicas mais contextos desfavoráveis geram uma maior vulnerabilidade. E o que a gente pode fazer, que estágios a gente deve seguir para melhorar as nossas decisões no ambiente doméstico, né? Primeiro de tudo, quando a gente precisa tomar uma decisão no ambiente doméstico, eu preciso aprender o que é desejo, o que é necessidade, né? Colocar isso na balança, o que é desejo, o que é necessidade. Eu tenho que coletar as informações dessa decisão que eu preciso tomar. Eu preciso avaliar todas essas informações e eu preciso escolher da melhor alternativa dentro do que eu tenho disponível. Ou seja, eu preciso evitar agir no piloto automático, eu preciso evitar agir no sistema 1, eu preciso ativar mais o meu sistema 2, colocar mais o meu sistema 2 para trabalhar. Mas, né, temos uma realidade aí onde envolve cansaço das pessoas, a mistura da vida familiar e de outros problemas, a sequência não ordenada, tudo ao mesmo tempo, pula para a próxima situação sem ter resolvido a situação anterior, tem sempre um que manda mais do que o outro. Nós temos diferentes tipos de tomada de decisão, como eu falei lá no início, né? Cada um percebe a situação de uma forma diferente. A gente tem que entender também que a gente traz uma história financeira familiar diferente, cada um aprende em casa sobre dinheiro de uma forma diferente. Então, isso na nova relação acaba muitas vezes gerando um conflito. E a gente tem diferentes processos de decisão. E a gente usa de muitas táticas no processo de decisão, né? Que influenciam. Então, assim, numa vida 2, em um relacionamento, a gente usa muita tática para influenciar o outro a tomar a decisão que eu quero. Existe a persuasão, né? O uso de todas as armas possíveis, mentir, chorar, o humor, a manipulação, ameaçar, a violência, insistir, emburrar, ridicularizar, a evitação de conflito, eu cedo, eu decidi sem falar com o parceiro, ou conforme a divisão de papéis, a barganha, eu tento fazer uma troca, cada decisão é contabilizada, eu busco por uma solução que satisfaça todos, a argumentação fundamentada na razão, encaminhamento mais racional por meio de argumentação lógica. Então, isso daqui, gente, acontece muito, muito mesmo, assim. Então, o que a gente precisa compreender, né? Que inteligência financeira ele é um processo de transformação para todo mundo. Mudanças são necessárias para melhorar o aproveitamento do momento presente. Mudanças que causarão um efeito positivo, mas é lógico que exigem que as pessoas saiam da sua zona de conforto. E isso não é todas as pessoas que estão dispostas a fazer. Para falar a verdade, é a minoria das pessoas que estão dispostas a fazer, né? E a educação financeira, ela proporciona ferramentas de organização, estratégias de investimentos, mas para que se transforme em prática, a gente precisa desenvolver o comportamento financeiro adequado. Eu sempre digo, para a gente ter uma relação adequada com o dinheiro, a gente precisa começar a mudar aqui. A forma que a gente pensa a respeito de dinheiro, né? O primeiro passo para alcançar a independência financeira é ter um projeto. E com as técnicas corretas, seu projeto será concluído melhor e mais rápido do que você espera. É preciso mudar a maneira que você faz a sua escolha, que foi isso que eu falei até agora, né? A maneira com que a gente toma as nossas decisões, principalmente as grandes escolhas, aquelas que estão um grande impacto sobre a nossa vida por muitos anos, né? Então, a gente tem que sair do sistema 1, ativar mais o sistema 2, para a gente avaliar melhor as decisões que a gente vai tomar. É preciso adotar a atitude certa para quebrar determinados vícios e sair desse círculo vicioso da rotina que nos prende à estagnação financeira.
Então, avaliar essas estradas batidas, esses caminhos que têm me levado aos mesmos resultados. E o que eu posso fazer diferente em 2023? Eu trouxe aqui, prometo que bem rapidinho, algumas dicas, né, de como a gente pode mudar a nossa relação com o dinheiro. E o processo ele é composto por alguns passos simples que vão equilibrar as nossas finanças e passar a ter uma maior liberdade de escolha. Primeiro de tudo, a gente precisa entender por que falta dinheiro no nosso bolso. A falta de dinheiro muitas vezes é resultado de escolhas inconscientes que a gente tomou até agora, né? O dinheiro ele falta por pequenas escolhas ruins que a gente foi acumulando, não digo só no dia a dia, mas ao longo da vida a gente foi tomando pequenas escolhas ruins ou até mesmo grandes escolhas ruins que levaram com que a gente tivesse o resultado ruim financeiro que a gente tem hoje, talvez o acúmulo de dívidas que a gente tem hoje, né? A gente tem que entender que na maioria dos casos o que falta não é dinheiro, e sim prioridades e organização das nossas escolhas. Elimine dívidas, ou se você não tem, não as faça, né? Saiba se você tem, saiba o quanto está custando a sua dívida, tome consciência disso, né? Comece a classificar as prioridades financeiras na tua vida, tenha uma planilha de orçamento doméstico. A partir disso, faça um ranking com o que é despesa essencial, o que é importante, o que é supérfluo, né? Esse orçamento doméstico, ele vai mapear o seu consumo, mostra como os pequenos gastos, eles acabam influenciando no todo, né? E ele chama atenção para alguns exageros que às vezes a gente tem. Ele ajuda a rever alguns gastos que têm impacto ao longo do ano. Eu digo que o orçamento doméstico, ele muda o nosso comportamento, ele faz com que a gente enxergue coisas que a gente não percebe quando a gente não usa. Então, ajuda muito. Quem não tem, aí eu acho que é uma boa oportunidade para fazer. Terceiro passo, priorize suas escolhas. Gente, é muito legal a gente entender como está o nosso padrão de gastos, né? Entender que é muito legal que a gente gastasse a maior parte do nosso dinheiro com coisas que nos tragam recompensa, com coisas que tragam, que tem a ver com itens de qualidade de vida, itens que nos tornam pessoas melhores. Ou seja, não gastar com coisas que me tragam status, né? Mas coisas de lazer, de esporte, de cuidados pessoais, coisas que vão me trazer experiências de vida, memórias, que vão me trazer lembranças, né? Que vão me trazer realização de sonhos. Então, a gente avaliar o que é importante para mim, como eu estou gastando o meu dinheiro. Então, tudo que me torna um ser humano mais satisfeito, mais íntegro e orgulhoso do meu viver é mais importante. Quanto mais simples for a sua vida em gastos fixos e mais rica em lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, mais flexibilidade você terá para lidar com possíveis imprevistos. Mais feliz vocês serão, né? Um quarto passo, muito importante, a gente ter um planejamento, né? Para transformar os nossos sonhos em planos claros e definidos. Queres falar? Não, tudo certo, Jéssica, pode seguir. Acho que tinha um microfone aberto por equívoco. Então, o quarto é ter um planejamento, né? Transformar os nossos sonhos em planos claros e definidos. Como que a gente pode fazer isso? Delimitar uma data para acontecer, ter claro o valor de quanto isso vai custar, ter criatividade para fortalecer a conquista desses sonhos, aproveitar as oportunidades que aparecem, planeje quanto precisa investir mensalmente para isso, né? Qual que é a data que você quer realizar, inclua esse investimento aí no seu orçamento doméstico, acho que isso é bem importante. Se sonhos são tão importantes para você, eu acho que eles deveriam
ter a mesma importância do que a sua vida atualmente. E quinto, investindo melhor, né, ter flexibilidade para escolher escolhas mais consistentes, permitindo filtrar imprevistos do dia a dia, né? Então, muito importante que a gente tenha aí uma reserva de emergência, que seria um valor determinado de 6 meses do meu custo de vida. Ter um plano para previdência privada, né? Pode ser de previdência privada. O importante é a gente ter um plano para aposentadoria, para quando chegar lá mais velhinhos, ter como se virar financeiramente, ter um aporte financeiro. Acho que isso é bem importante também. E invista para suas metas e realização de sonhos. Então, com equilíbrio nas nossas contas, você terá mais liberdade de escolha e servirá de exemplo para outras pessoas. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a ter mais saúde financeira em 2023. Eu espero que a partir disso tudo vocês consigam fazer as escolhas de vocês de uma melhor forma, né? E que isso agregue na vida de vocês agora nesse finzinho de 2022 e início de 2023. Então, gratidão pela atenção de vocês. Sobre esse negócio de priorizar suas escolhas, né? As pessoas têm tendência de fazer planos para o ano que vem, para a semana que vem, para o mês que vem, né? Eu acredito que a pessoa tem que ter um plano definitivo, né? Eu nunca tive plano para o ano que vem. Meu plano é alcançar a independência financeira tal data, comprar o meu imóvel tal data, como eu já comprei, e já ter o meu objetivo traçado, é estudar e tudo. As pessoas ficam sempre naquele recomeço, né? Que eu acho que não é legal, né? Mas para a pessoa que nunca realiza nada, eu acho que é uma boa planejar uma meta para uma data X, né? E o outro ponto que eu queria comentar também é sobre, você colocou, investir melhor. As pessoas têm a falsa ilusão que investir melhor é conseguir a melhor taxa, porque eu não acredito nisso. Investir melhor, você está com um investimento que você sabe que vai alcançar seu objetivo, e além disso que você possa descansar, dormir e não ficar preocupado se a ação vai subir, se vai cair. O cara fica muito tenso, e porque prometeram uma rentabilidade alta, faz a pessoa, toda vez que a bolsa cai, fica desesperado, né? Então esses dois pontos aí que eu coloco aí, não sei se vocês concordam comigo aí. Com certeza. Eu uso muito aquela técnica SMART para montar metas, não sei se vocês conhecem. Pode compartilhar, Jéssica, Deixa eu compartilhar falar aqui com vocês. Ela é específica, mensurável, tem atingível, R de realizável ou relevante e o T de temporal. Temporal, isso mesmo. Eu uso bastante ela funciona muito bem. Eu tenho uma tabelinha também depois para colocar a meta com o que você quer, porque isso é importante para você, data de início, data de fim, os passos, né, que você tem que fazer para realizar aquilo e data da realização. Jéssica, o que eu queria te perguntar, né, da tua experiência, né, de como tem sido psicologia do dinheiro, as pessoas têm te procurado para lidar, né? Eu fiz terapia, ainda faço, né, hoje eu estou fazendo terapia numa outra vertente, mas fiz TCC por alguns anos, né, acho que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria saber lidar com o seu dinheiro, né? Ver os impactos. Né? Então, como é que está a tua experiência aí com esses 6 anos de formada, né? essa especialização relativamente recente, né? Como é que as pessoas têm se relacionado em consultório com esses conteúdos? Você diz em relação à terapia cognitivo-comportamental ou à psicologia do dinheiro? Psicologia do dinheiro, né? Tá. Então, a psicologia econômica, que é a da Vera Rita, faz mais ou menos 3 anos que eu fiz o curso com ela, né? Desde então eu venho estudando e me especializando, fiz algumas palestras e fiz também ali o grupo de acompanhamento de 21 dias
com o Rodrigo Dani algumas vezes. A psicologia do dinheiro, eu fiz um curso chamado Heranças Financeiras com a Luciana de Barros, esse ano, no início desse ano, e eu iniciei uma capacitação, acho que foi agosto desse ano que eu iniciei uma capacitação em psicologia do dinheiro e eu não terminei ainda. Então, eu ainda não estou atendendo em psicologia do dinheiro. Então, eu ainda estou esperando terminar a capacitação em psicologia do dinheiro, que termina em fevereiro do ano que vem, para começar os atendimentos em psicologia do dinheiro. Entendi. Mas, assim, a procura não é grande, tá? É uma área ainda a se desvendar, muitas pessoas não conhecem. Então, o que eu faço? Eu divulgo muito no meu Instagram, eu falo bastante no Instagram, eu tento explicar para as pessoas o que é, da onde que vem, o que estuda, né? Como que é essa relação psicologia e dinheiro, porque ainda é pouquíssimo conhecido, então a procura é bem escassa, vamos dizer assim. Entendi. Tá bom, então sucesso aí na continuidade da sua formação e depois na aplicação aí de todo esse conhecimento, que você possa ajudar muitas pessoas aí em Santa Catarina. Muito obrigada, Alex. Fala, Ti, manda bala aí. Legal. Jéssica, mais uma vez, obrigado aí por dividir um pouco do seu conhecimento aqui conosco. E a minha pergunta é a seguinte, assim, né? Acho que pode ser útil para nós, como pessoa, para os nossos clientes, mas como favorecer, facilitar, enfim, acho que são essas palavras mesmo, favorecer, facilitar a criação de um novo hábito, né? A substituição de um hábito ruim para a criação de um hábito novo. Eu acho que você falou um pouco sobre isso quando você explicou a diferença dos dois cérebros, né? Dos dois cérebros, das duas partes ali, o 1 e o 2 e tal, né? Que sair do automático, aí o outro lado, né? O sistema 2 ali ajuda ali para trocar. Mas em termos práticos, assim, no dia a dia, né? Então, por exemplo, sei lá, que nem eu como muito chocolate, sei lá. Como que a gente pode trocar esse hábito por um hábito melhor? Ou por exemplo, alguém que não tem um hábito de leitura, por exemplo, coisa tão importante, aí quer colocar o hábito de leitura, coisas assim, né? O que você pode nos ajudar nisso? Então, né? Oi, pode falar. Posso só complementar a solicitação do Thiago? Eu acho que é uma coisa bem legal para você falar agora um pouquinho sobre nudges. Sim. É um gancho bom. Nudges fala muito também, não lembro se é no Rápido e Devagar, mas a Vera Rita fala bastante também de nudges, né? Que são estratégias rápidas e fáceis da gente ter estratégias, tomar atitudes assim de coisas. Teve até, ela trouxe um exemplo, a Vera Rita, não lembro em qual cidade foi, se foi na França, que eles colocaram no mictório masculino uma mosquinha colada no mictório masculino, e isso eliminou, eu acho que foi em 70% a sujeira do banheiro masculino, porque os homens, na hora de fazer xixi, eles miravam uma mosquinha no mictório. Então, foi uma forma de educar, né, os homens. E o que a gente tem que entender? Que existem, sim, estratégias rápidas e fáceis da gente eliminar comportamentos ruins e educar o nosso cérebro a ter comportamentos melhores, mais saudáveis, e mudar alguns hábitos, né? O que a gente precisa entender? Que hábito que eu quero mudar? Primeiro de tudo, um hábito ele é uma conexão neural que foi reforçada durante muitos anos, né? Durante muito tempo eu tenho esse comportamento. Por exemplo, Thiago come muito chocolate. Durante quantos anos você come muito chocolate, Thiago? Muitos! A vida inteira, desde quando eu me conheço. A vida inteira, entende? Isso é um comportamento, uma conexão neural que tu reforçou durante muito tempo. Então, não vai ser assim de uma hora para outra que você vai eliminar. Mas tu entende que é um comportamento que tu precisa mudar. Opa, identifiquei. Esse é o comportamento que eu preciso mudar. Como que eu vou mudar isso? Né? Que estratégias que eu posso usar para mudar isso? Identificando o quanto isso faz mal para minha saúde, identificando em que horários que eu como mais esse chocolate,
né? É após alguma refeição, é em horários específicos, né? Que estratégia que eu posso usar para não comer o chocolate naquele determinado horário? Ah, se eu como todo dia depois do almoço, então o que eu posso substituir, né? E se eu começar a diminuir, um dia sim, um dia não, depois 2 dias não, um dia sim, depois uma vez por semana, entende? Mudando esse hábito aos pouquinhos. Por quê? Porque tu não vai conseguir mudar ele de uma hora para outra. Legal, então a sua sugestão, né, aqui, que fica aqui como aprendizado, primeiro, reconhecimento, né, do hábito, aceitação, enfim, tal, e aí depois fazer um mapeamento do hábito para poder, então, enfim, ver o que pode ser feito. Legal. No meu caso, pegando o seu exemplo, assim, né, em que momentos eu como chocolate, eu já fiz esse mapeamento. É unicamente, tão somente quando eu respiro. É só isso quando eu como chocolate. Mas em nenhum outro momento, entendeu? Tirando isso, nunca como chocolate. Obrigado, Jéssica. Tá comendo chocolate dormindo também? Quase isso, cara. Tu tentou usar a técnica da neuroassociação que eu falei da última vez? Não, assim, mais ou menos, né? Mas não, no geral, não. Então, vou explicar para o grupo aqui que eu acho que algumas pessoas não estavam. A gente tem que entender que a gente tem 3 formas de aprendizagem: pelo amor, pela dor e pela repetição, né? Pela dor é a forma mais rápida de aprendizagem. E tem uma técnica de neuroassociação que é quando eu quero mudar um hábito rápido, eu uso uma borrachinha de dinheiro no braço, e quando eu tenho um comportamento que eu não quero mais, eu puxo e solto, né? O ideal seria fazer 3 vezes para sentir dor e não passar a mão em cima para não aliviar a dor. E eu vou conseguir, isso mesmo, né? Tem aquela borrachinha de dinheiro, assim, para tentar mudar este hábito. Isso. Para tentar mudar este hábito. Por quê? Porque, segundo estudos da psicanálise, a gente aprende mais rapidamente pela dor. Eu tenho pacientes que usam e funciona. Já tem pacientes que dizem que não funciona, então eu acho que é muito singular de pessoa para pessoa. Mas tu pode tentar, Thiago, vai que funciona para ti. Ô, Jéssica, aí meu sócio vai ficar sem mão e vai continuar comendo chocolate. Vai comer chocolate com a mão esquerda agora. Vai cair o braço, mas tá bom, vamos lá. Pelo amor, pela dor e pela repetição. Quer dizer pra Jéssica que nós somos vizinhas, eu sou aqui de Itajaí. Ah, que legal. E, assim, o que a gente aprende muita coisa, né? Aprendi bastante coisa ali com você. Inclusive o livro da Daniel Goleman, eu já li esse livro, ele é muito bom, é um israelense, né? Um psicólogo israelense, ganhador do Prêmio Nobel. Mas 2 coisas, quer dizer, uma coisa que eu fiquei assim, que a gente sempre, de tudo, mas tem algumas coisas que a gente grava mais, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Eu achei, assim, bem legal, assim, para a gente aplicar com os clientes. Muito bom. Legal. Obrigado, Léo. Eu trouxe aqui para vocês, de sugestão, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, alguns livros, né? Que nem eu usei muito para essa palestra, esse aqui, A Cabeça do Investidor, que é da Vera Rita. Esse daqui, Decisões Econômicas, né? Também da Vera Rita. E, gente, esse daqui é fantástico. A Mente Acima do Dinheiro. Para vocês que trabalham com educação financeira, ele é incrível, assim. Ele fala muito de como funciona as questões psicológicas no nosso comportamento financeiro. Depois eu mando foto lá no grupo para vocês. Legal, obrigado, Jéssica. Jéssica, eu queria aqui colocar algumas coisas, quando você traz, né, que a realidade é uma interpretação pessoal. E aí, indo para um lado um pouco mais filosófico, isso é extremamente interessante, porque a realidade, ela é uma interpretação do nosso cérebro em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sente mais sabores do que outra, ela tem uma realidade. Uma pessoa que, por exemplo, é daltônica, ela tem outra realidade, né? Então, quando a gente começa a levar para esse lado filosófico, o nosso mundo, ele é uma simulação do nosso cérebro, né? O que o nosso cérebro entende que é a realidade. Então, isso é extremamente interessante. Quando você trouxe a tática da influência, eu também achei legal, porque tem diversas táticas ali, e cada pessoa tem um tipo de perfil. Aí a gente tem inúmeros testes, né? Tem o MBTI, tem o DISC, tem vários outros. A gente consegue relacionar aquelas táticas mais tendenciosas ao perfil das pessoas, né? Então, tem algumas que vão evitar conflito, tem outras que vão partir para o conflito, tem outras que vão chantagear. A pessoa ela já tem um comportamento ali, também porque ela entende que deu certo até aquele momento, quando ela fez. Então, ela vai continuar fazendo, né? E, por fim, aqui, o pedido que eu queria fazer era realmente os exemplos, né, dos nudges que você já falou em uma das perguntas anteriores. Muitíssimo obrigado, viu, Jéssica? O nudge, assim como eu dei exemplo antes, eu já sei que eu sou uma pessoa consumista, né? Então, eu não vou para o shopping e vou levar meu cartão de crédito. Eu vou para o shopping e vou levar uma lista do que eu tenho que comprar com o dinheiro específico para aquilo. Eu vou evitar algo que eu sei que pode me atrapalhar lá na frente. É um exemplo de nudge. Ou outro exemplo de nudge. Eu vou colocar na minha carteira um bilhetinho. Não posso gastar além de tanto. São estratégias fáceis e rápidas que vão me lembrar do meu objetivo principal, daquilo que eu não posso fazer, né? São estratégias que vão rápidas, fáceis, que vão direto ao meu objetivo principal. Sim. Não sei se tu queres complementar, né, Danilo? Uma coisa assim, um nudge que a gente pode colocar aqui, mete uma ratoeira dentro da carteira, né? Aí a hora que abrir, vai travar os dedos. E aí já vem pela questão ali da dor, né? A pessoa para. Tem algumas coisas, Jéssica, que a gente trata dentro de engenharia, por exemplo, né? Eu lido sempre, né? Minha carreira como engenheiro foi na área de qualidade, e aí a gente acaba lidando com segurança, meio ambiente, alguns outros temas relacionados. Um ponto que é sempre falado, que é eliminar a fonte do problema, eliminar a fonte dos riscos, né? E aí o Alex, ele também, como engenheiro, sabe bastante sobre isso. Então, se você não pode eliminar, aí você tem que reduzir, né? Então, eu passo todo dia na frente de um local que eu gasto. Muda o caminho. Pronto, você eliminou a fonte daquele problema. Eu não consigo mudar o caminho, então como que eu posso fazer para reduzir? Aí pode ser isso que você falou, né? Então eu vou andar sem dinheiro, eu vou andar sem o cartão, etc, etc. Um outro nudge que o Thiago sempre fala é assim, cara, caiu o seu salário, aplicação recorrente para uma conta de investimento, que aí você nem conta com aquele dinheiro. Sim. Né? Então tem muitas formas aí, mas realmente isso vai de uma elevação da consciência, de identificar que tem o problema, né? De realmente querer construir um hábito diferente, e aí de usar essas ferramentas ao favor e não contra, que é o que geralmente as pessoas fazem. Li, vou te mandar aqui, tá? Fala aí, Ti. Já encerramos, tá? Já estouramos aí 1 minutinho exatamente. São tantas coisas legais aí que foi falado, né? Mas eu queria jogar luz para encerrar, então, no que a Jéssica falou e que foi trazido pela Léo Góes, que eu acho aí sensacional também, né? Que aí você depois, Dan, falou aí sobre a questão da percepção da realidade versus a realidade de fato, né? Quer dizer, realidade de fato, né? Enfim, imagina, quem é alguém para falar de realidade de fato, mas assim, o nosso processo aqui na Martelo, ele começa quando em atendimento, ele começa com um diagnóstico bem detalhado, leva 3 horas e meia para ser construído, né? E uma das coisas que nós fazemos é justamente isso, é trazer qual é a percepção de realidade do cara, da pessoa, da família,
e a realidade de fato mesmo, né? Através de toda uma técnica que nós temos, nós desenvolvemos. E aí, assim, é uma coisa de maluco, né? Porque a pessoa, quando ela se depara com a realidade de fato, quando ela entende o que ela está fazendo, ela chora, ela pede ajuda, sabe assim, o casal olha um pro outro, tem uns que brigam, é a minoria, mas tem uns que brigam, tem outros que se abraçam, falam, mano, e agora? O que a gente vai fazer para sair dessa, né? Então, essa questão da realidade percebida, ela é tenebrosa, porque ela pode levar a gente realmente para um lugar muito ruim, muito aquém do que a gente espera, por conta disso, né? Enfim, então, foi um destaque bem interessante que a Léo trouxe, baseado na fala da Jéssica, que eu quis jogar a luz aí. Chegando ao fim de mais um encontro, espero que você tenha curtido. Afinal de contas, né, nós juntos conseguimos gerar muito mais conhecimento, né, com essa troca que nós fazemos tão gostosa aqui no nosso grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na educação financeira. Olha, é de suma importância que você então preencha a pesquisa de satisfação, só assim a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa entrega, né? Tudo que a gente leva aí pra você, beleza? Se quiser compartilhar, comentar, chama o vizinho pras próximas, se atente à agenda e não perca nenhum encontro, tá certo? Beleza? Te vejo então no nosso próximo encontro. Comente aqui o que você quiser e até lá. Tchau, até mais, valeu!